Olha, eu não sei você, mas toda semana eu já estou exausto na quarta-feira, às vezes na terça, às vezes na segunda. Aliás, tem muito comum acontecer de eu precisar de um fim de semana para descansar do fim de semana, mesmo que eu não tenha feito nada no sábado e no domingo. Se você se identificou, e eu acho que isso aconteceu, talvez já tenha te ocorrido a pergunta: por que está todo mundo tão cansado atualmente? Respira fundo, que eu já conto, não sai daí. Esse é o Aprenda, o programa que ensina coisas que você nem sabia que precisava saber. Tô de volta aqui com a segunda temporada, agora mais chique, porque é em vídeo. Antes era só em áudio, agora vocês podem me ver aqui. Quem já assistia meu canal de YouTube antes, lembra de mim de alguns anos atrás, que eu fiquei pré-pandemia, eu dei uma parada. Então, se você tá vendo no YouTube, não esquece de deixar seu like, de seguir a gente, ou se você está ouvindo em alguma plataforma, segue a gente também, porque é super importante. Pode parecer bobagem para você, mas para o criador de conteúdo, esse like, essa interação é muito preciosa para a nossa sobrevivência. Enfim, nossa conversa de hoje é sobre o cansaço que parece que assola todo mundo. Eu poderia simplificar essa nossa conversa e dizer assim: tá todo mundo cansado por causa do excesso de trabalho, o que não deixa de ser verdade. Mas assim, sempre se trabalhou muito, né? Então, tem que ter alguma coisa a mais nessa história. A primeira coisa de diferente, provavelmente está agora aí na sua mão ou no seu bolso: o celular. 20 anos atrás, quando ele era apenas um telefone, a coisa era muito mais fácil pra gente, né? Usava quando precisava. Mas hoje, com a sucessão interminável de estímulo que os smartphones jogam na gente, cada momento da vida parece que é preenchido com alguma coisa. Notificação, vídeo, pode ser vídeo fofo, vídeo engraçado, vídeo edificante, fofocas do BBB, fofocas de outros realities, memes. Enfim, a gente não deixa, nem percebe, mas a gente não deixa a cabeça descansar. Eu já, às vezes, desço para pegar uma pizza e levo o celular, né? Enfim. Mas também não é só isso, embora isso seja parte do problema. Vamos olhar para a conjuntura, então. Porque se tem tanta gente cansada, tem que ser algo de impacto mais geral. Não pode ser algo que já vinha acontecendo ou que vem de gerações anteriores. Tem um cara que falou disso, que se chama Byung-Chul Han, num livro chamado Sociedade do Cansaço. É um livro que fez bastante sucesso, já teve série, é um best-seller. Fez ele ficar muito famoso aqui, dentre outros livros dele que são muito interessantes, porque ele consegue traduzir o sentimento de angústia que essa correria dos dias de hoje desperta nas pessoas. O Han fala que a gente vive numa sociedade do cansaço. O que isso quer dizer? Você já deve ter ouvido em algum lugar que o mundo passa hoje por uma revolução digital. A última coisa tão importante que tinha acontecido tinha sido outra revolução, que foi a Revolução Industrial, aquela que a gente estudava na escola, que teve lá na Inglaterra, dentre outros países, depois nos Estados Unidos, enfim, em outros lugares do mundo. Aqui, a gente tem a nossa primeira pista, na palavra revolução. Pensa o seguinte: uma pessoa que está nadando num mar calmo sofre menos para nadar do que uma pessoa num mar revolto, certo? Então é mais ou menos por aí que a gente tem que pensar. Como a tecnologia muda muito depressa, a gente parece que está sempre nadando para alcançar e sempre ficando para trás. Dá sempre essa sensação. Eu não sei você, eu tenho muito isso. A sensação de que eu estou perdendo alguma coisa o tempo inteiro. Aquele FOMO, né? Fear of Missing Out. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele não foi feito para passar 24 horas por dia, 7 dias por semana, nesse estado de sobreaviso constante, que vem das notificações, que vem desse cenário, desse panorama todo. Esse autor coreano diz que a revolução digital tem a marca de ser uma sociedade do desempenho. E o que é pior, ela é organizada de um jeito que cria na gente a impressão de que absolutamente tudo que acontece na nossa vida é responsabilidade nossa. Você é feliz ou triste porque você escolheu isso, que é uma maluquice. Tá errado, completamente errado. Por quê? Porque existe uma coisa chamada contexto. Tudo na nossa vida vai influir. Vamos pensar, por exemplo, uma pessoa que mora na periferia e precisa pegar 2 horas de ônibus lotado todo dia, já tem uma desvantagem em relação ao colega de trabalho que mora perto. Outro exemplo, o algoritmo. Até o algoritmo é um exemplo disso, porque uma pessoa que cria conteúdo, por exemplo, pode fazer ótimos podcasts, ótimos vídeos, e as pessoas não descobrirem porque o algoritmo não entrega, porque ela não entendeu o modo de usar o algoritmo. Só você pensar que deve ter um monte de gente que você conhece que cria conteúdo maravilhoso, faz assim seu melhor
e não é descoberta. Talvez alguém pense até isso de mim. Se pensar, ótimo, ajuda a divulgar também. O fato é que a gente foi convencido de que dar certo na vida é uma questão de escolha pessoal. Convenceram as últimas gerações, né, especialmente a geração X em diante, X, Y, Z, ou seja, a geração, o Gen X, os Millennials e os Gen Z, Gen Zers, enfim, de que a gente tem que ser sempre melhor. Eu sou meu próprio chefe e eu sou implacável comigo mesmo. Já deve ter ouvido alguém falar isso, talvez você já tenha dito isso, e é uma armadilha em que a gente caiu, porque sim, tem muita coisa que depende de você, mas não tudo. Ou seja, seja mais gentil com você, talvez já comece a dar uma melhorada no cansaço por aí. Essa é a primeira coisa que a gente precisa mudar, esse mindset, para usar um linguajar bem Faria Limer. A gente não é smartphone, sabe? Que a cada ano fica mais rápido, que a cada ano fica melhor. E o resultado dessa pressão por produtividade é o aumento do cansaço crônico. Numa etapa seguinte, o efeito é uma explosão de doenças como burnout, ansiedade, depressão, dentre outras dificuldades, dificuldade de concentração. Quantas pessoas você ouviu falar nos últimos tempos que tem um ou mais desses quadros? Caso ainda não tenha ficado claro para você a ligação entre uma coisa e a outra, as plataformas digitais têm papel fundamental nisso. Primeiro, porque antes delas existia o lugar do trabalho e o lugar do repouso. A pessoa saía do trabalho, ia voltar a pensar em trabalho no outro dia, certo? Aquelas pendências que ficaram vão ser resolvidas no próximo expediente. Não precisa nem ir tão longe. Há alguns anos a gente entrava e saía da internet. Agora não tem desconexão e isso é uma coisa que não vai mudar também. É uma fronteira que não existe mais. E como que a gente combate isso? Primeiro de tudo, colocando o assunto em pauta, sabe? Enquanto sociedade mesmo, reclamar, apontar a quantidade de gente que tem ficado doente por causa de tudo isso que eu mencionei até agora, desses excessos todos. Tentar ter alguma legislação para as empresas, por exemplo, não procurarem o funcionário fora do horário de trabalho, exceto em último caso, em caso de urgência extrema. Mas como isso é algo que muda lentamente, quando muda, vale a gente tentar mudar coisas na nossa própria rotina. Começar a se lembrar que nem tudo é urgente. Essa é a primeira coisa. Pensa o seguinte, se tudo é urgente, nada é urgente. Se tem uma via com 80 ambulâncias tocando a sirene, qual delas é urgente? Então, assim, a razão de ser daquela sirene, a razão de ser daquele urgente é mostrar que algo merece prioridade. Então, primeira coisa que você tem que fazer é pensar nisso, listar suas prioridades e ver o que realmente merece a sua atenção. Se tiver algo que dê para descartar, manda ver, manda embora. Também é fundamental se propor menos coisa, menos atividades. Sabe? Será que cabe mais um curso na sua vida? Mais um freela? Será que cabe mais alguma coisa? Pensa que menos é mais nesse sentido e que menos é mais também quando se trata das telas. Quanto menos tempo você passa prestando atenção na vida dos outros no Instagram, mais tempo sobra para cuidar da sua própria vida. Vê menos um episódio de série, vê menos um filme, ouve menos um podcast. Ixi, mas eu tenho um podcast, e aí? Tudo bem, se você quiser não ouvir o meu, não tem problema. Prefiro que você cuide da sua saúde mental e volte depois. Mas volta, tá? E claro, procurar ajuda médica profissional quando sentir que a cabeça não tá andando muito bem, não tá muito legal. Peça sempre ajuda, cara. Não tenta resolver suas coisas sozinho ou sozinha, tá? Focar na minha saúde mental mudou muito a minha vida desde a pandemia. Eu fui aprendendo a listar as coisas, inclusive passar tempo com gente que eu amo, amigos, amigas, meus pais, enfim. Eu passei aqui um pouco do meu tempo, mas foi por uma boa causa. Vou deixar o link do livro do Han, que tem muitos insights legais na descrição aqui do episódio. Vou botar o link da minha página da Amazon. Eles têm um programa de parceria com influencers e você comprando com esse link, eu ganho uns centavinhos, olha que coisa boa, para eu poder descansar um pouco, né, gente? Pagar um boleto ou outro. Mas é isso que eu tinha para falar sobre Sociedade do Cansaço. Tá aí. Se você tiver mais ideias, mais insights, deixa aí nos comentários. Talvez você tenha alguma sugestão de tema para essa nova temporada que está começando hoje, com muita alegria e muita disposição. Eu volto a qualquer momento com mais coisas que você nem sabia que precisava saber.